E aí, pessoal? Então, olha só, vamos continuar a correção, né, dos exercícios aí que eu pedi para vocês fazerem, só que agora relacionados ao capítulo 4 da apostila. Então, vamos lá. E esse capítulo 4 fala sobre as ondas sísmicas e marinhas. Atividade 1. O texto seguinte é um trecho de uma reportagem do site Inovação Tecnológica. Leio para responder as questões que se seguem. Energia das ondas. Veja os projetos em implantação. Na onda da energia. Cercada de mares revoltos, a Grã-Bretanha está saindo na frente na busca de formas de extrair energia das ondas das marés. Um estudo recente prevê que até blá 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 blá. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, então leiam aí. Vou esperar vocês lerem. Pronto. Tá. Que bonito o projeto, mostra uma boia, lindo isso aí, ó. Maravilha. Mas vamos lá, agora eu vou passar para a página 481, lá no último parágrafo. O esquema simplificado seguinte mostra o perfil de uma onda do mar atravessando o local onde se encontra o ponto absorvedor, boia mais a haste vertical de oscilação. Bom, e aí nós temos, pessoal, esse esqueminha aí que está mostrando a onda, o ponto onde a boia se encontra, e nós temos a amplitude, me fugiu a palavra, é a amplitude da onda. Ponto de equilíbrio está no 300 metros, a crista 305 e o vale está no 295 metros. Bom, aí depois nós temos aí na página 482 um segundo esqueminha mostrando agora, além da amplitude, está mostrando a distância entre os pontos. Então, a distância entre, por exemplo, as cristas, o tempo, aliás, né? Não é a distância, não. A distância está sendo mostrada no esquema anterior. Por exemplo, a distância entre dois pontos consecutivos aí está de 10 a 15, 5 metros, por exemplo. Agora, 5 metros mesmo? Então, de 10 a 25. Não, 15 metros. Agora, no esquema 2, nós temos aí mostrando, além da amplitude, está mostrando o tempo entre os pontos consecutivos. Por exemplo, a gente tem aí o ponto 0 segundos, 5 segundos, 10, 15, 20, 25 segundos. Bom, vamos lá. Eu vou analisar tudo com calma com vocês. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre os temas fenômenos ondulatórios, responda as questões seguintes. Letra A. Qual é a amplitude de oscilação dessa onda do mar? Então, de acordo com a figura 1 ou com a figura 2, a gente percebe que a amplitude é de 5 metros. Porque a amplitude é a distância entre o ponto de equilíbrio e o vale, o ponto de equilíbrio e a crista, ou a distância entre o ponto de equilíbrio e o vale, que vai dar na mesma. E a distância aí entre o ponto de equilíbrio e uma crista é de 5 metros. Ó, de 300 a 305, quantos metros? 5. Então, letra A, 5 metros. Letra B, qual é o comprimento dessa onda? Aí, para me olhar o comprimento, eu tenho que ir lá buscar dois pontos consecutivos. Para olhar dois pontos consecutivos, eu vou olhar na figura 1, porque a figura 1 está mostrando a distância horizontal. Então, por exemplo, se eu vou mostrar aqui para vocês, se eu pegar, por exemplo, essa marca aqui, ó, de 10 metros, ela tá aqui, né? Qual é o outro ponto da onda que eu tenho uma marca igual a essa? É aqui, não é? Ó, aqui ó, a onda subiu, crista tá descendo. Onde ela sobe e desce novamente? Aqui. Então, qual é a distância entre aqui e aqui? Deixa eu olhar. Entre 10 e 30. 20 metros. Então, a distância entre o comprimento dessa onda, ou seja, a distância entre dois pontos consecutivos, 20 metros. Eu escolhi aqueles dois pontos, mas poderia ser outros dois pontos consecutivos. Poderia ser, por exemplo, ó, a distância entre, sei lá, fica ruim, né? Não tá nítido. Mas poderia ser, por exemplo, a distância
entre essa marca aqui, olha, e essa marca aqui, porque as duas estão subindo e elas são consecutivas, tá? Uma imediatamente após a outra, 2 pontos iguais consecutivos. Também vai dar 20 metros. Então, comprimento é a distância entre 2 pontos consecutivos. Ah, por que eu não olhei a distância entre duas cristas, que é muito mais fácil? Porque não está marcando a distância entre duas cristas. Eu não tenho um valor aqui. Eu posso descobrir, né? Mas não está nítido aqui o valor. Então é mais fácil eu pegar o ponto 10 e outro local que corresponde ao ponto 10, que seria o ponto 30. A distância entre 10 e 30 é 20 metros. Bom, letra C. Qual é o período de oscilação dessa onda? Olha só. Aí, pessoal, nesse período de oscilação, a gente não vai usar a fórmula, porque eu não tenho a frequência. Então, o período de oscilação é o período entre dois eventos iguais. Então, eu vou olhar qual foi o tempo gasto entre dois pontos consecutivos. Então, eu vou aqui no gráfico 2 e vou olhar qual foi a distância entre esse ponto aqui, onde está marcando 5, e esse outro ponto aqui, onde está marcando 15. Porque esses dois pontos são consecutivos, eles são pontos iguais. O ponto 5 está descendo. E o ponto 15 também está descendo. Então, a distância de tempo entre o ponto 5 e o ponto 15 foi de 10 segundos. 5 segundos, 15 segundos. Distância entre 5 e 15 segundos, 10. Qual é a frequência de oscilação dessa onda? Agora dá para me usar a fórmula. Qual fórmula que eu vou usar? Essa aqui, frequência igual a velocidade dividido por comprimento? Não, porque eu não sei qual que é a velocidade da onda. Eu vou usar aquela fórmula clássica, frequência igual 1 dividido por t, por período. Período eu acabei de achar, 10 segundos, então 1 dividido por 10 vai dar 0,1 Hz. Qual a velocidade dessa onda? Agora dá para me usar a fórmula, a equação fundamental da ondulatória. Essa fórmulazinha aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento vezes frequência. Qual é o comprimento da onda? 20 metros. Qual é a frequência? 0,1 Hz. Então eu vou fazer velocidade é igual a 20 vezes 0,1, que vai dar velocidade de 2 metros por segundo. Certo? Muito bem. Maravilha. Agora, pessoal, se tiver dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários. Agora, ó, eu vou... Pior que não está muito nítido. Mas se vocês quiserem tirar um print para copiar depois, mas baseado no que eu falei, dá para vocês responderem. Bom, agora a gente vai lá na página 484 para atividade 2, sobre ondas sísmicas. Imagine que um terremoto ocorra em uma determinada região da superfície da Terra, como ilustra a figura ao lado. Como se observa na ilustração, as perturbações originadas no foco geram ondas que se propagam em todas as direções, tanto internamente ao planeta, ondas volúmicas, quanto pela superfície, ondas de superfície. Os dois tipos principais são as ondas primárias e ondas secundárias. Na última videoaula eu expliquei o que é onda primária e secundária, onda P e onda S. Letra A. As ondas P são longitudinais ou transversais? E as ondas S? Olha só, a gente consegue perceber que as ondas P, elas são longitudinais, ó. O pulso está na mesma direção de propagação. E as ondas S são transversais, ó. Os pulsos são transversais à direção de propagação da onda. A direção de propagação dela. Beleza. Aí a gente vai lá para a próxima página, 485. Suponha que o foco desse terremoto tenha ocorrido no ponto em destaque da figura seguinte, que é o epicentro, que mostra, o hipocentro, é onde ocorreu o abalo. Epicentro é toda a região que vai sentir esse abalo, que mostra um corte do planeta Terra como as trajetórias de ondas sísmicas em 3 centros de mediação dos sismos, A, B e C. Note na figura que existem regiões da superfície do planeta relativamente ao foco do terremoto em questão, onde é possível detectar apenas ondas P, outras em que se detectam ambos os tipos de ondas e outras ainda que não se detecta onda alguma. Maria Rita, acorda. Maria Rita Coelho. Ah, para de dormir, menina!
Foi dessa maneira que os cientistas estimaram as trajetórias das ondas através da Terra, revelando seu misterioso interior, nunca visitado, mas conhecido. Em cada centro sismológico, Gustavo, presta atenção, o Felipe também está querendo dormir. Acorda aí, Felipe. Em cada centro sismológico, há sismógrafos, ou seja, instrumentos cuja finalidade é registrar abalos sísmicos, tanto verticais quanto horizontais, qualquer que seja a direção. Sismógrafos são equipamentos sofisticados, no entanto, por simplicidade, podemos estudá-los como se fossem constituídos pelos dois modelos didáticos seguintes. Olha só, pessoal, na última aula eu expliquei para vocês o que é um sismógrafo vertical e o que é um sismógrafo horizontal, certo? O sismógrafo vertical, ele consegue detectar as ondas primárias, que são as ondas longitudinais, porque elas estão vindo assim, olha, e aí ele se movimenta para cima e para baixo, e aí vai riscando essa bola de papel, esse rolo de papel. E o sismógrafo horizontal, ele consegue detectar as ondas secundárias, as ondas S, porque elas são transversais, então elas vão fazendo esse movimento, ó, as ondas, elas estão vindo, fazendo esse movimento. E aí, então, o fio começa a balançar assim, ó. E aí, a caneta balança nessa posição, desenhando aqui nesse rolo de papel. Bom, então você supõe que você tivesse esses dois modelos sismógrafos em separado. Em que regiões A, B ou C, assinaladas na ilustração, você colocaria cada um dos modelos sismógrafos para registrar ondas P e ondas S? Bom, lá na região A, detecta somente ondas P, que são as primárias, então eu colocaria somente o sismógrafo vertical. Na região B, não detecta nenhum tipo de onda, nem P nem S, então eu não vou colocar sismógrafo. E na região C, detecta onda P e onda S, primária e secundária, então eu vou colocar os dois tipos de sismógrafo. Então, a resposta, região A, sismógrafo vertical, região B, nenhum sismógrafo, região C, os dois sismógrafos, vertical e horizontal. Muito bem. Nossa, tá um calor aqui. Tá aí, tá quente aí? É porque hoje é domingo, né? Então vocês vão estar vendo essa aula segunda, amanhã, mas hoje que eu tô gravando é domingo. Bom, em casa, número 1. Ao observar uma praia do alto, seja de um morro, seja de um avião, é muito comum que vejamos uma imagem semelhante a essa. Então, imagem bonita aí, né, na apostila. Muito bem. Continuando. Letra A. Na fotografia, notamos que as regiões superiores das ondas do mar, na verdade pulsos, estão reforçadas por uma linha de espuma branca. Qual é o nome dessa linha ondulatória? Então, a parte mais alta de uma onda, como é que é chamado? Crista. Muito bem, parabéns. Então, a resposta, crista. Letter B. Suponha que um banhista sentado na areia à beira da água conte a chegada até seus pés de 4 ondas do mar a cada minuto. Então, 4 ondas por minuto. Isso é uma frequência. Qual grandeza física está associada a essa contagem de pulsos? Frequência, acabei de falar. 4 ondas por minuto, ou seja, 4 eventos no mesmo intervalo de tempo. Frequência. Calcular a frequência. Então, a frequência pode ser 4 sobre 60 ondas, né? Ou seja, 4 dividido por 60, que é 60 segundos, 1 minuto. Ou você, para ficar melhor, você faz a divisão. Ah, meu Deus, por que eu estou falando isso? Porque lá na primeira aula, talvez vocês não estão lembrados, a gente aprendeu a transformar minutos, uma frequência que está em minutos, em segundos, em hertz. E é só eu pegar o valor que está em minutos e dividir por 60. Então são 4 ondas por minuto. Então eu vou pegar esse valor 4 e dividir por 60 para ter o valor em hertz. Então 4 dividido por 60 vai dar 0,06 hertz. Então essa é a resposta. Frequência e, para calcular o valor, 4 dividido por 60 dá 0,06 Hz. Letra C. Considere que as rajadas de vento estejam perturbando periodicamente a superfície da água do mar, uma vez a cada 0,25 minutos, ou seja, 15 segundos. Qual é a frequência dessa fonte? Então, olha só. Mais uma vez, pedindo para calcular a frequência. Frequência é igual a 1 dividido pelo período.
O vento bate a cada 15 segundos. Então, 15 segundos, bateu. Mais 15 segundos, o vento bateu. Mais 15 segundos, o vento bateu. Então, a frequência vai ser 1 dividido por 15. Quanto que vai dar? 0,06 Hz. A mesma resposta da letra B. Mas por que é a mesma resposta da letra B? Por que a frequência das ondas é a mesma da frequência da rajada do vento? Porque é uma coisa só. Quem determina a frequência é a fonte. E quem está formando as ondas é o vento. Então, é o vento que está determinando qual é a frequência de ondas. Então, se o vento tem a frequência de 0,06 segundos, perdão, 0,06 Hz, as ondas também vão ter essa frequência, 0,06 Hz. O que determina a frequência de uma onda é a sua fonte. E a fonte aqui é a mesma, certo? Bom, então vamos lá. Agora, letra D. Compare a frequência das rajadas de vento com a frequência observada pelo banhista. Explique essa relação. Acabei de falar. A letra C, a resposta é um valor. A resposta é 0,06 Hz. Mas toda essa explicação que eu dei é a resposta da letra D. Então vamos lá. Por que a frequência da letra B e C foram as mesmas? Porque a frequência depende da fonte. A fonte é a mesma, a frequência vai ser a mesma. Letra E. À frente dessa praia, mais ao fundo, existe uma ilhazinha paradisíaca. Lá há um pequeno pier para atracar barquinhos. Considere que as mesmas ondas do mar, ou seja, as mesmas lá da praia, que chegam à praia também passam por lá. Um pescador sentado nesse pier, ao observar uma das toras de madeira que sustentam o deck do pier, nota que o nível da água do mar sobe e desce, ou seja, a onda sobe e desce, então o nível está subindo e descendo. Tomando como referência a marca de cracas aderidas à tora, ele percebe que o nível do mar se encontra 30 centímetros acima da marca da cracas e o nível mínimo 30 centímetros abaixo. Então, olha só. As ondas, elas estão passando aqui, né, por essa tora de madeira do deck, do pier. O que acontece? Aqui, onde está essa craca, é como se fosse a linha d'água, quando a água está em repouso. Mas como ela nunca está em repouso, a onda sobe e a onda desce. Quando a onda sobe, ela fica 30 centímetros acima dessa marca de craca. Quando a onda desce, ela fica 30 centímetros abaixo. Então, o que é isso? A linha da água é o ponto de equilíbrio, 30 centímetros acima, ou seja, o ponto mais alto é a crista, e 30 centímetros para baixo, o ponto mais baixo é o vale. Qual é a distância entre a marca de cracas e o ponto mais alto? 30 centímetros. Então, 30 centímetros é o quê? Amplitude. Bom, qual é o nome da grandeza física correspondente a essas medidas de desnível? Ou seja, nível mais alto e nível mais baixo? Amplitude. Essa é a resposta. Letra F. Qual é o período de oscilação observada pelo pescador? Qual que é o período de oscilação dessas ondas? 15 segundos. Por que eu sei que é 15 segundos? Porque a letra C me contou. A letra C falou que o vento bate a cada 15 segundos. Então, 0 segundos, bateu um vento. 15 segundos depois, bateu outro vento. 15 segundos depois, bateu mais outro vento. Então, esse é o período de oscilação. Letra G. Suponha que à frente da praia outro pescador esteja em seu barco, ancorado no fundo do mar. Nesse local, a profundidade média é de 15 metros. Ou seja, está um barco na mesma praia, no mesmo lugar. Uma praia, tem um barco na água e 15 metros para baixo tem o fundo do mar, o assoalho oceânico. Beleza? Qual deve ser o comprimento mínimo da corda que prende ao fundo pela âncora? Então, a corda que sai do barco tem que chegar no fundo do mar. E a distância do fundo do mar é 15 metros. Qual tem que ser o tamanho mínimo dessa corda? 15 metros e 30 centímetros. Uai, por que 30 centímetros? 15 metros porque é ao fundo. E 30 centímetros porque é a amplitude. Então, quando a onda sobe, a corda tem que ser suficientemente grande para continuar no fundo do mar. Então, se o barco sobe até 30 centímetros, a corda tem que ter no mínimo 15 metros e 30 centímetros.
Letra H. Quantas ondas do mar passam pelo barco a cada minuto? 4 ondas a cada minuto, porque a letra A me contou. Então não sei calcular nada. 4 ondas por minuto, porque a fonte é a mesma. A letra A me contou. Letra I. Compare as frequências observadas pelo pescador e pelo banhista. Explique. A frequência depende da fonte, a fonte é a mesma. Então, o pescador que está no barco e o banhista que está na praia percebem 4 ondas por minuto, porque essas ondas são formadas pela mesma fonte, que é o vento. Letra J. A distância entre as linhas representa uma importante grandeza. Qual é? Ou seja, o cara está lá na praia, vendo lá uma onda, uma crista de uma onda, depois a crista de outra onda. A distância entre essas duas cristas das ondas é o quê? Comprimento de onda. Letra K. Normalmente, quanto mais próximo estamos da praia, mais raso é o mar. Quando uma onda do mar, na verdade, um pulso, vai se aproximando da praia, forças hidrodinâmicas fazem a onda diminuir de velocidade. Ou seja, o fundo do mar, de areia ou de pedra, dissipa parte da energia mecânica da onda, cuja velocidade diminui gradativamente. Qual é a relação da medida da distância entre as linhas e a profundidade da praia? Justifique utilizando a equação fundamental da ondulatória e a fotografia que se encontra no início dessa atividade. Pessoal, então vamos lá. A onda, quando ela vai chegando próxima à praia, ela diminui de velocidade. Isso eu expliquei na última videoaula, porque o fundo do mar ele vai freando, ele forma um atrito e ele vai freando essa onda e ela vai ficando mais devagar. Bom, de acordo com a equação fundamental da ondulatória, o que eu posso concluir da diminuição dessa velocidade? Vamos lá, olha só. Velocidade é igual a comprimento vezes frequência. A frequência da onda modifica em algum momento? Não, a frequência é sempre a mesma. Quem que está mudando aí? A velocidade está diminuindo. Se a frequência não muda, mas a velocidade está diminuindo, quem que tem que mudar? O comprimento. Então o que acontece? À medida que a onda vai chegando próxima da praia, o comprimento vai diminuindo. Comprimento diminuindo, velocidade também diminui. Entenderam? Essa é a relação matemática. Quanto menor o comprimento da onda, menor a velocidade de propagação, já que a fonte, a frequência, ela não se altera, tá certo? Muito bem, pessoal. Agora vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque esses exercícios, eles são, apesar de serem só 2 exercícios, mas eles são bem complexos. Questão número 2, na página 488. Imagine que você quisesse construir um sismógrafo utilizando seus conhecimentos sobre o sistema massa-mola, aquilo que a gente viu lá no primeiro capítulo. A traquitana, como é popularmente conhecido, construída é bastante simples e se encontra a ilustração na figura seguinte. Então é aquela engenhoca que a gente viu lá no capítulo 1. Para testar o seu sismógrafo, você puxa o bloco acoplado à caneta até a borda do papel, esticando a mola e soltando em seguida. Enquanto o bloco oscila em MHS, movimento harmônico simples, os 2 rolos de papel passam a rotacionar com velocidades constante e idêntica, ou seja, enquanto um deles desenrola o papel, o outro enrola ao mesmo tempo. E assim o papel sempre fica bem esticadinho. Depois de algum momento, a caneta já teria riscado uma linha no papel, como estudado a seguir. Beleza, eu li rápido aí porque o mais importante é o que vem agora. A linha vermelha desenhada pela caneta é o registro do MHS, movimento harmônico simples, de um corpo em um papel que se movimenta em velocidade constante e transversalmente a trajetória desse corpo. Observe a figura seguinte que mostra à vista superior esse registro passado por alguns segundos. Então, olha só, essa engenhoca aqui, a traquitana, ela desenhou essa onda. Maravilha. Eu não vou explicar como que funciona, porque eu já expliquei no capítulo 1. Então, não vou ficar explicando coisa que eu já expliquei. Que eu já expliquei no capítulo 1. Então, vamos lá. Aí desenhou, então, aqui, né, representou essa onda. Ele desenhou essa onda. E eu tenho instante 1, instante 3, instante 5, instante 0, 2, 4, beleza. Cristas, vales e muitas coisas mais interessantes. Letra A.
Qual é o período de oscilação do sistema massa-mola desse sismógrafo em segundos? Ou seja, qual é a distância entre duas cristas? Perdão, não distância. Qual é o intervalo de tempo entre duas cristas ou dois vales consecutivos? Olhando aí, qual é? 2 segundos. Então a resposta, 2 segundos. Período é igual a 2 segundos. 2 segundos, entenderam? 2 segundos. R$ 3. R$ 3. R$ 3. Letra B. Qual é a velocidade com que o papel se movimenta em metros por segundo, sabendo que a distância entre duas cristas da curva desenhada no papel é igual a 0,20 metros? Aí, pessoal, a gente vai usar a fórmula da velocidade média, porque eu quero saber qual é a velocidade em que o papel ele percorre ali a traquitana, ou a velocidade com que essa onda se propaga. Eu tenho ΔS, que é a distância entre dois pontos aí, que é 0,20 metros. E eu tenho o tempo, que é 2 segundos, que eu já achei, né, na letra A. Então, ó, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. ΔS 0,20, ΔT 2. Então, velocidade média é igual a 0,20 dividido por 2, que vai dar 0,10 segundos. Ó, eu escrevi aqui, mas não sei se vai estar focando, tutupom. Não, tá muito bom não. Mas é só você calcular. Fazer Vm é igual ΔS dividido por ΔT. Vm é igual 0,20 dividido por 0,2, que é igual a 0,1 segundos. Letra C. Se você dispusesse esse sismógrafo nessa posição, ou seja, na horizontal, qual tipo de onda sísmica ele seria capaz de monitorar? Um sismógrafo que consegue monitorar essas ondas verticais. Aí é qual sismógrafo? O sismógrafo. Aliás, qual tipo de onda que ele vai conseguir detectar? Onda S, onda secundária, porque elas são transversais, tá bom? Muito bem, pessoal, terminamos a correção do exercício. Juntando os dois vídeos ficou bem longo, é algo que a gente faria em 2 aulas, perdão. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui nos comentários. É mais fácil colocar nos comentários do que colocar no WhatsApp, tá bom? E até o próximo vídeo, tchau.